Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3 da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo ser fixado no contrato ou em ato separado não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que têm os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico. Seção 4. Do Conselho Fiscal. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros de respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 1011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou da outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá salvo cessação anterior até a subsequência à Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbe individual ou conjuntamente os deveres seguintes. Inciso 1. Examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas.